pra vocês agora como eu fiz pra conseguir conversar com meu pai. Você consegue conversar com seu pai? Ele é uma pessoa aberta, que consegue, que você, se você estiver se sentindo mal, você pode falar com ele, que ele vai te tratar bem? Porque o meu é completamente fechado, muito rígido. E até que eu era bem feliz quando eu era mais nova. Meu pai ganhava bem, então eu era cheia de presentes, ele era presente, ele brincava comigo, ele me levava no shopping. Nós éramos felizes, eu, minha mãe e meu pai. Só que quando eu cheguei mais ou menos nos meus 10 anos de idade, o meu pai perdeu o emprego. A empresa quebrou e demitiu todos os funcionários, sabe? E ele ficou desorientado, ele não sabia o que fazia, procurava emprego feito louco, ele estava na correria. E isso fez com que o meu pai se tornasse uma pessoa impaciente, incompreensiva e agressiva. Eu uso essas palavras porque eram as palavras que a minha própria mãe usava com ele. Às vezes ela ia conversar com ele a respeito de algum assunto e ele não sabia mais ouvir. E ele, que era um poço de paciência, se tornou outra pessoa. E aquilo acabava me magoando, porque o meu pai também deixou de ser a pessoa que ele era comigo. Tudo que eu falava, ele respondia na agressividade. Tudo que eu perguntava, ele respondia na falta de educação. Tudo que ele ia mandar fazer, ele mandava fazer, sabe, na opressão. Eu não estava acostumada com aquele pai. Era aquele pai que eu tinha? Não. Isso tudo por causa de um emprego. Eu sei que ele está desestabilizado, mas já que ele foi tão paciente, por que não ser paciente no problema também? Porque era isso que minha mãe vivia falando pra ele. Não adianta nada você ter a virtude de ser um homem paciente na hora da coisa boa, mas na hora de realmente usar a sua paciência, você não ser. E acabou que ele e minha mãe começaram a brigar muito, começaram a se humilhar. Eu lembro que às vezes meu pai xingava minha mãe começou a xingar meu pai também. Bem chata toda a situação. Eu lembro que era Dia dos Pais, eu fui chamar meu pai pra ir na apresentação da escola comigo. E quando eu fui chamar ele, ele falou: "Ah, não tem tempo pra baboseira de escola não, menina". E poxa, meu pai me magoou. Até porque eu era uma criança e aquilo era importante pra mim. E eu já não conseguia mais conversar com ele, já não conseguia mais ter a amizade dele. E eu pensei em como eu poderia fazer o meu pai me ouvir. Como eu poderia fazer meu pai saber o que eu sentia, o que passava pelo meu coração, o que passava pela minha cabeça, as minhas vontades, as minhas dores, porque eu não conseguia conversar com ele nem uma coisinha pequenininha. Imagina uma coisa grande e uma coisa em que ele não tá vendo e nem tá sentindo, porque era uma coisa que eu sentia. Então eu pensei e eu comecei a orar para Deus me dar um direcionamento, para Deus me ajudar, para Deus tocar no meu coração, no coração do meu pai, para saber uma forma de assim, ajudar a minha família. E aí eu tive um sonho que eu escrevi uma carta pro meu pai. E aí o que eu fiz? No outro dia eu acordei, peguei meu diário, que era onde eu escrevia tudo eu escrevia lá. E eu abri e escrevi tudo que eu sentia pelo meu pai antigo. Eu escrevi: eu já tive um pai presente, um pai amigo, um pai companheiro, um pai legal, um pai paciente, um pai amoroso, um pai atencioso, um pai afetivo. Eu escrevi tudo que o meu pai um dia foi pra mim. Por mais que eu tinha 10 anos, eu era um pouco pra frente, então eu sabia usar as palavras certas. Eu escrevi tudo e coloquei em cima da cama pra ele ver. Quando meu pai chegou em casa, que ele leu o diário, ele meio que deu um grito, tipo: "Que porcaria é essa aqui?" E eu no meu quarto: "Ai, meu Deus do céu, será que meu pai tá lendo meu diário?" E aí meu pai chegou na porta do meu quarto e falou: "Que é isso aqui? Você tá brincando com a minha cara?" E ele jogou assim o diário, bateu na parede do meu quarto, caiu em cima da minha cama. E aí ele saiu do quarto. E aí na hora eu fiquei assim, sabe, muito mal. E aí eu falei: "Poxa, meu pai não deu moral nenhuma pro que eu tava sentindo, pro que eu fiz, né?" Só que eu fiquei na minha. Eu lembro que esse dia eu chorei muito, porque meu diário era onde eu colocava todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos, tudo que acontecia. Então o meu pai ter tratado aquilo como uma porcaria e jogado praticamente na minha cara, mas não bateu na minha cara, bateu na parede, caiu na minha cama, eu fiquei bem baqueada, fiquei bem mal. Eu continuei orando, continuei pedindo pra Deus tocar no coração do meu pai e tal. No outro dia, quando nós fomos tomar café da manhã, eu já tava assim, né, com o rabinho entre as pernas. Aí eu cheguei: "Bom dia", tal. A gente tinha o hábito de tomar café da manhã juntos. Meu pai já falou: "Bom dia, minha filha". E tipo, fazia muito tempo que meu pai não falava tipo minha filha pra mim, ele tava outra pessoa mesmo.
E aí eu fui conversando com ele e ele começou a perguntar como eu tava na escola, me perguntando como tava na época de provas, sabe? Tipo, ele começou a me tratar bem. E tratar bem a minha mãe também. Tinha hora que parece que ele ficava nervoso, mas ele engolia seco e saía de perto. Então, de certo modo, aquilo que eu fiz de ter deixado um diário em cima da cama, com todo o meu sentimento, tudo que eu sentia, tudo que acontecia, tudo que estava passando dentro da minha cabeça e dentro de mim, meu pai ter lido aquilo, mexeu com ele na hora, ele não soube lidar com o que aconteceu, eu acho que ele ficou com raiva, porque ele também chamava a gente de incompreensiva, tanto eu quanto a minha mãe, só que ele entendeu que dependente de qualquer coisa, ele não precisava maltratar a gente, nem humilhar, nem desprezar, e muito menos oprimir. Que por mais que ele tivesse com toda aquela situação que ele estava, ele conseguiria lidar com os problemas e lidar com a gente. Aliás, a gente estava ali para apoiar, que foi uma das coisas que eu escrevi no diário. Eu coloquei, eu e a mamãe estamos aqui para te amar e para te apoiar. Independente do seu emprego, você pode abraçar a gente, e a gente também quer ser abraçada. Então, depois do diário, eu senti que meu pai voltou a ser muito do que ele era. E eu achei muito interessante a forma com a qual eu consegui expressar os meus sentimentos pra ele. Às vezes, quantas vezes eu tive dificuldade de falar com meu pai e palavras não bastavam. Ele falava que tudo era drama e não entendia. E só foi através de uma carta que ele colocou a mão na consciência e percebeu que realmente ele não estava indo pelo caminho certo. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, a história de hoje fala sobre relacionamento familiar, fala sobre como você lidar, como você se relaciona com os seus pais. Você consegue conversar com seu pai? Como é o seu tratamento com seu pai? Se você estiver sentindo alguma coisa, você pode chegar pra ele? Ele é aberto a te ouvir? Ou ele é uma pessoa fechada? Tá aí uma dica que eu deixo pra vocês sobre esse vídeo. Como você pode falar com seu pai? Se você não tem liberdade, eu, Paula, tenho muita liberdade de falar com meu pai e com a minha mãe. O papo é reto e direto. Mas eu encontrei uma forma de incentivar vocês a falar com o pai de vocês caso vocês não consigam ter esse relacionamento. Tenta escrever uma carta, tenta deixar no papel todo o seu sentimento, tudo que você gostaria que seu pai fizesse, fosse. Faz um teste, talvez funcione. Pra essa garota funcionou bem. Então, eu achei bem legal mesmo a história dela e gostaria muito que, se você já tiver feito uma carta pros seus pais, pra algum amigo, pra algum ex, pra qualquer pessoa que você queira tanto se desculpar, quanto se redimir, quanto se explicar, manda pra mim, pra eu poder tá trazendo aqui no canal. Deixa nos comentários o que você faria no lugar dessa esposa e dessa filha, se você teria coragem de escrever pro teu pai, como é o seu relacionamento com ele. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo.